Meditando na palavra, ontem e hoje em casa, no meio daquela confusão da obra com o pedreiro para lá e para cá, você está ali meditando, aí um chama, vai. O Senhor me deu algumas coisas sobre frutos de arrependimento e frutos para a vida eterna. E eu gostaria de compartilhar isso com você. E eu anotei algumas coisas aqui que elas falaram comigo, e eu creio que o Senhor vai falar mais, porque a palavra do Senhor ela se revela a cada momento em nossas vidas. Se eu entrar nesse texto com você aqui agora, e daqui meia hora eu for entrar de novo, o Senhor vai dar outras coisas, porque ela vai se renovando. E se você entrar depois, o Senhor vai falar novamente com você de uma maneira diferente. E o Senhor me deu algumas coisas, e eu fui anotando, e eu quero compartilhar isso com você, e isso está no meu coração. Eu falei: Senhor, fala comigo primeiro, ministra no meu coração primeiro, e depois falar com a tua igreja. E o Senhor falou tremendamente comigo. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra, é uma palavra muito conhecida ali em João 15, no versículo 1. João 15, 1. Louvado é o santo nome de Jesus. O Senhor é fiel, Pai. João 15, 1. Quem achou, diga amém. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora vós, já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneça em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha. Os homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. No 11. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permanecei em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida sobre frutos, sobre a videira que é Jesus. E uma das primeiras coisas que o Senhor trouxe ao meu coração: nós fomos salvos para sermos enxertados nessa videira. Nós fomos salvos para sermos enxertados nessa videira, para que a gente vá e dê frutos, frutos de arrependimento. Eu e você não fomos enxertados nessa videira somente para ficarmos olhando como meros espectadores, vamos se dizer assim, espectadores de Cristo. Nós fomos enxertados nessa videira para que eu e você vá e dê frutos, e frutos de arrependimento. Porque hoje em dia, muitos dentro da igreja, eles acham assim: agora que eu fui enxertado na videira, para mim está tranquilo, eu não preciso fazer nada, é só continuar a minha caminhada que está tudo tranquilo. Mas não é bem assim. O Senhor me chamou e o Senhor te chamou para que eu e você vá e dê frutos, para que eu e você não fique estacionado, somente um mero espectador. Quando eu entendi isso na minha vida, quando eu comecei a compreender que eu não poderia ser somente um espectador de culto, a minha vida começou a crescer espiritualmente. Eu comecei a ter uma intimidade maior com Cristo. Por quê? Eu passei a levar esse fruto que gerou dentro de mim para outras pessoas. E essas outras pessoas que também foram enxertadas na videira, também começaram a gerar frutos.
E esses frutos foram gerando e foram alcançando outras pessoas. Por isso que nós temos que entender que nós fomos enxertados em Cristo. E que agora o Senhor falou assim: vade, fazei aquilo que eu faço. O que o Senhor fala na palavra? Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Irmãos, é difícil. Não é para qualquer um. Você negar as suas vontades, você negar os seus desejos, você colocar a cruz nas costas e falar: agora eu vou, e marchar. Eu costumo dizer, quando eu vou ministrar, que é só para corajosos. Eu não sei como que anda a sua vida em Cristo. Eu não sei se você tem dado frutos ou não, se você está um galho seco, ou se o seu galho está com as folhas verdes, e você é uma fruta doce e agradável aos olhos do Senhor. Mas quando nós entendemos isso, nós avançamos. Quando nós entendemos que tudo é espiritual, nós avançamos. E quando eu compreendi isso, a minha vida decolou. Minha família, meus filhos começaram a crescer de uma maneira sobrenatural, porque eles começaram a ver em mim. Eles falaram: o meu pai ele dá frutos. O meu pai, ele quer levar o evangelho. Ele quer fazer com que outras pessoas conheçam essa alegria, esse amor que Jesus derramou sobre a vida dele. Você não foi enxertado para ficar parado. Você não foi enxertado para ficar reclamando do dia a dia. Você foi enxertado para que outras pessoas conheçam esse grande amor. Foi por isso que Jesus veio por mim e por você. Tem muita gente que fala assim: salvo sempre salvo, né? Nada. Salvo sempre salvo. Eu já escutei muito isso. O Senhor fala que se você não der frutos, Ele arranca e joga fora. Olha que interessante no 2: todo ramo em mim que não dá fruto, Ele tira. Se eu e você não manifestar esse amor de Cristo, se eu e você não produzirmos, o Senhor tira. É uma palavra dura? Eu gosto de palavras que me confrontam. Eu amo palavras que me confrontam. Sabe por quê? Eu começo a me sentir constrangido. Eu começo a me sentir um Zé Ninguém. Porque eu começo a entender que eu sou necessitado da glória de Deus. Necessitado da presença de Deus sobre a minha vida. Fomos enxertados para a glória de Deus. A segunda coisa: se você não tem uma vida constante, uma vida de busca pela presença de Deus, uma vida de oração, o Senhor tira. Uma vida constante. Não adianta nada a gente vir na igreja, recebermos uma palavra abençoada, porque eu vou falar, irmãos, para vocês, eu amo quando os nossos pastores trazem uma mensagem para nós aqui. Eu fico remoendo essas palavras. Você tem que glorificar muito a Deus pela igreja que você está hoje, pelos pastores que você tem aqui hoje, pelo corpo da igreja que está aqui hoje. São pessoas amorosas, porque eu já fui em cada lugar que só a misericórdia de Cristo. Então não adianta eu e você vir aqui para a igreja, receber uma palavra e nós não dermos sequência. Nós temos que ser contínuos. Nós temos que continuar a sequência dessa palavra. Se eu e você não tiver uma vida constante, uma vida de busca pela presença de Deus, nós seremos uns frutos que vai murchando, e daqui a pouco, quando bate o vento, eu e você cai. Porque o fruto está podre. Não é aquela fruta doce. Não é aquela fruta viçosa, em que todo mundo olha e fala: olha o brilho. Você que é fruto. As pessoas lá fora têm que olhar para mim, para você, e ver o brilho e a presença do Espírito Santo sobre minha e a sua vida. Aconteceu algo comigo uma vez. Eu não falo porque para me gloriar, não, porque eu me glorio no Senhor. A honra e glória é para Ele. Uma vez eu estava no clube, e eu estava sentado, um irmão veio contar essa história para mim, que uma outra pessoa chegou para ele e falou assim:
o irmão William é cristão? Aí ele falou assim, sim, ele congrega com a gente na igreja. Aí ele falou, mas por que você está me perguntando isso? Aconteceu alguma coisa? Aí ele falou, cara, quando eu olho para ele, todas as vezes que eu vejo ele, eu vejo um brilho diferente. Aquilo para mim foi melhor do que se eu fizesse gol no final de semana. É melhor do que eu tivesse aparecido na Globo. Para mim, não ia adiantar em nada. Mas eu sei que eu ganhei um ponto com o pai. Eu sei que eu ganhei um ponto com o pai naquilo ali. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz que eu fui para casa rindo sozinho, falando no carro. Porque eu entendi que eu preciso dessa presença. E eu tendo essa presença, o brilho do Senhor se manifesta na minha vida, porque é constante. E ela não poderia parar ali. Eu e você precisamos ser constantes na presença de Deus. Nós temos que levar adiante. Quantas e quantas vezes a gente vem para o culto, a gente recebe uma palavra, a gente sai ali fora, a gente já esquece o que foi pregado. Por quê? Porque o nosso coração está nas coisas do dia a dia, do dia de amanhã. Já não basta a cada dia o seu próprio mal. Você não vai resolver o amanhã, quem resolve é o Senhor. Vida na presença de Deus. Tem uma passagem dentro da Bíblia que fala sobre Saul e Davi. Saul, ele foi rei de Israel porque o povo pediu um rei. O povo insistiu. Eu vou falar uma coisa para você, quando tem muita muvuquinha, sai fora. Quando tem muito nego juntinho assim, sai fora. Muita fofoca, muita coisa no trabalho, onde pelo menos no meu trabalho, quando eu vi que estava falando muita coisinha, porque o conselho das coisas do mundo. Mas o povo insistiu que queria um rei. O Senhor falou, tá bom. Olha lá, Samuel. Pode ungir Saul. O que aconteceu? Saul foi ungido rei de Israel. Saul começou a reinar. De repente Deus deu uma ordem. Mata os amalequitas. Mata o rei Amaleque, tudo. Eu não quero ouvir barulho de nada. Eu não quero ouvir nada. Eu não quero que pegue nada, Saul. Deus deu uma ordem para Saul. O que acontece? O rei Saul deixa o rei Agag vivo. O rei Agag fica vivo. E de repente o Senhor fala ao profeta: que barulho é esse? Que barulho é esse que eu estou escutando? De bode, que barulho é esse? Eu não dei uma ordem para ele? O profeta deu. E por que ele não me obedeceu? Hoje eu estou tirando o reinado dele. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Hoje eu estou tirando o reinado de Saul. Porque é melhor obedecer do que? O Senhor deu uma ordem, faça. Seja um fruto obediente. Seja um fruto que propague o amor de Cristo. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus tira um espírito bom de Saul, a presença do Senhor sai de Saul, e a palavra diz que um espírito mau se apossa dele. Ele perde a presença de Deus. Vou repetir, Saul perde a presença de Deus. Quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo na nossa vida. Você pode perder casa, você tem força para trabalhar e ir atrás de outra. Você pode perder carro, o que for que aconteça na sua vida. Mas perca a presença de Deus para ver se o tombo não é grande. Perca a presença de Deus para ver se você vai dar frutos de arrependimento, frutos de amor. Perca a presença. O que acontece com Saul? Deus tira o reinado dele. E aí o Senhor dá para outro. Se você e eu não levarmos esse amor e ficarmos como meros espectadores, o Senhor dá para outro. É difícil, né, irmãos? Palavra assim, a gente dá glória a Deus, mas eu gosto. Eu glorifico a Deus sim, porque eu começo a entender que eu tenho que ser um fruto bom diante do Senhor. E aí quando eu sair daqui,
Vou fazer com que outras pessoas também sejam frutos dessa maneira. Através da minha vida, através da sua vida. Então, continuar, você não pode parar, eu e você não podemos parar. Porque se nós pararmos, quem levará essa palavra? O Senhor, Ele te levantou para isso, Ele te capacitou para isso. Nunca diga não, eu não tenho, você tem sim. Nesse dia que o Senhor falou comigo, leve a palavra. Eu falei, Senhor, como que eu vou falar? Você vai falar assim, como que você escutou? Uma voz dentro de mim falou assim, eu falo na sua boca. Você sabe o que aconteceu naquela noite quando eu ministrei a primeira palavra? Eu ia jogar no outro dia às 4 horas da tarde em Fortaleza. Imagina o Nordeste, o calor que é 4 horas da tarde. Tinha um sol para cada um. Tinha um sol para cada um. Era 4 horas da manhã, o menino bate no meu quarto. William, eu escutei lá de fora, o meu companheiro acordou. Eu falei, meu Deus, quem que está me chamando? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a minha família? Aí eu já abri a porta assim, cara de sono. Eu falei, o que foi? Ele assim, cara, fala sobre dízimo para mim, fala sobre o Senhor para mim. Por que aconteceu isso? Porque eu entendi que eu preciso levar esse fruto para outras pessoas. Eu preciso levar esse verdadeiro amor para outras pessoas. Eu falei, mas não está tarde, 4 horas da manhã? Ele falou assim, não, eu quero que você me explique, eu não consigo dormir. Eu falei, isso aí acabou com o meu sono. Glória a Deus. Nós temos que ser constantes, nós temos que ter essa presença. A presença de Deus faz a diferença na nossa vida. Todas as vezes que eu coloquei o Senhor à frente das minhas batalhas, eu fui vencedor. Eu gosto de contar alguns testemunhos que aconteceram comigo, porque edifica a nossa vida. E como eu joguei bola, eu tenho que contar algumas coisas do futebol que aconteceram, né? Teve um jogo, eu sei que tem muito corintiano aqui. Teve um jogo que eu estava jogando no Avaí, em Santa Catarina. E nós íamos jogar contra o Corinthians. E eu vi, irmãos, numa pegada com Cristo, orando, buscando e falando da palavra dele, e o Senhor me exaltando e me abençoando no clube. As pessoas pediam para que eu cantasse louvor dentro dos vestiários, nos lugares. As pessoas pediam. Tinha uns que não gostavam, mas eu não estava nem aí. Eu falava, eu quero levar esse amor, porque eu fui enxertado, eu sou um fruto, e elas também têm que ser fruto. E aí eles pediam, e naquela semana a gente já tem um jogo importante contra o Corinthians. E naquela semana só se falava do Ronaldo ir lá na ressacada, colocar os pés dele numa placa de gesso. Calçada da Fama lá em Florianópolis. Vai vir o Ronaldo aqui, a cidade vai parar, vai vir o Corinthians. E eu quieto. Na véspera do jogo, eu senti algo dentro de mim para orar. Eu senti algo dentro de mim me impactando. E aí eu comecei a orar, eu entrei para dentro do banheiro. Entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, ele te ouvirá. Eu coloquei os meus joelhos no chão e eu comecei a clamar. Falei, Deus, a cidade está eufórica, as pessoas estão eufóricas, mas eu tenho a tua presença na minha vida. Eu tenho o que é de mais precioso. Elas terão um homem que colocará os pés numa calçada. Elas terão um homem que virá aí, que tem a sua fama. Mas eu tenho o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu comecei a clamar, eu comecei a dizer, Senhor, vai na minha frente. Se não for comigo, abençoe outro que glorifique ao Senhor, mas não deixe o homem ser glorificado. No dia seguinte nós ganhamos o jogo. O Senhor me abençoou com 2 gols. Mas não foram os gols em si. Mas eu pude fazer algo que o pastor Natalino um dia falou para mim assim, William, faça diferente, porque muitos estão fazendo a mesma coisa. E aí eu fazia uma dança e jogava para o alto como se eu estivesse glorificando a Deus. E as pessoas perguntavam depois, que dança é essa que você fez? Davi entrou dançando, porque a presença de Deus ia com ele. Eu entro dançando e eu canto no campo aqui, porque a presença de Deus é na minha vida, porque Ele me deu essa vitória, e é para a honra e glória do nome dEle. Você está entendendo? Você pode glorificar e aplaudir o Senhor Jesus? Oh, louvado é o teu santo nome, Jesus. As palmas é para ti, Senhor. Não
foram os gols em si, não é a vitória, isso passa. Essas conquistas são passageiras. Eu tenho um monte de troféu em casa lá que está tudo velho, de melhor jogador, de melhor não sei o quê. Já minha esposa perguntou, vai pintar isso aqui? Eu falei, eu não sei, está lá. Não é isso. Eu quero que você entenda que os frutos, quando você é enxertado, quando você é constante na presença de Deus, quando você tem a presença, ela faz a diferença na tua vida. As pessoas começam a te imitar, as pessoas começam a te olhar. Você sabe o que aconteceu na escola do meu filho? Eu cheguei para pegar meu filho, estava todo, eu fazia aí, jogava para o alto assim, quando eu fazia gol. Eu cheguei, as crianças estavam tudo assim, ó. A professora falou assim, eu não consigo dar aula, esses meninos ficam dançando o tempo inteiro. O que é isso aí? Eu falei, professora, é uma longa história. Se eu for falar para a senhora aqui, eu vou sair umas 8 horas da noite. Depois eu te conto com mais detalhe. Mas porque a presença, irmãos, se você tem a presença de Deus, as pessoas vão querer te imitar. Porque você é um imitador de Cristo. Isso é maravilhoso. As pessoas olharem para você, eu quero ser igual esse cara, ele é diferente. Eu quero ser igual essa mulher, ela é diferente. Que presença é essa? Que coisa gostosa. A sua felicidade é constante, esse teu amor é constante. Ele não é porque você está empregado ou não. Eu estou desempregado há bastante tempo já, tentando procurar uma porta, pedindo ao Senhor. Mas a minha alegria, ela não está em trabalhar, ou se a porta abriu ou não. A minha alegria não está nisso, a minha alegria está em servir a Cristo. E a sua alegria tem que estar em servir a Cristo. Porque senão não adianta nada nós estarmos aqui. Nós somos meros espectadores. Mas todo ramo que dá frutos, ele limpa para que dê mais. Olha que interessante, todo ramo que dá frutos, ele limpa para que dê mais. Lembra da passagem que o Senhor faz o primeiro milagre em Canaã da Galileia? Acaba-se o vinho. Aí o Senhor fala, enchei as talhas. Eu fiquei pensando nisso. Enchei as talhas. O que tem a ver encher as talhas com você dar bastante fruto? Para que o Senhor limpe, para que você dê mais. Quando você está dando fruto, é sinal de que você está se enchendo da presença de Deus. É sinal de que você tem feito a vontade de Deus. E você está crescendo, avançando. E aí o que acontece? Você se esvazia, o Senhor te enche, o milagre acontece. Você se esvazia, o Senhor te enche, o milagre acontece. O Senhor limpa, você dá mais frutos, os milagres acontecem. O Senhor limpa, você continua dando fruto porque você é constante e os milagres acontecem. Quando o Senhor fala aqui, me dá as vasilhas, enchei as vasilhas, porque elas estavam vazias, para que haja um milagre na minha e na sua vida, eu e você precisamos estar vazio. Nós nos enchemos, aí nós nos esvaziamos de nós mesmos, o Senhor enche de novo. Aí o milagre acontece. Todas as vezes que você se esvazia diante da presença do Senhor, que você se humilha, que você clama, que você chora, que você está se esvaziando de si, o Senhor te enche da presença dEle. O Senhor vai te enchendo da presença dEle. E aí você começa a viver um sobrenatural de Deus. Os valores vão aparecendo, você começa a sentir que você é valorizado. Você começa a sentir que você tem valor diante do Senhor. Uma vez eu estava passando um problema terrível na minha vida, meu pai na UTI, problemas no clube, eu nunca tinha treinado separado, me colocaram para treinar separado, eu treinava 1, 2 horas da tarde, um sol em Goiânia. Eu falei, Senhor, não pagava o meu salário. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E aí eu ia quase todos os dias no monte orar, buscando, clamando a presença do Senhor. E o Senhor falou, calma filho, calma. E eu clamando, Senhor, eu preciso de uma resposta, Senhor, eu preciso de uma... E não chegava essa resposta. Parece que Deus não queria papo naquele momento comigo. Eu falei, não pai, não, fala comigo por favor, nem que fosse só uma vírgula. Porque eu estou sofrendo, eu estou desesperado. Aí um dia o Senhor falou comigo. Eu entrei dentro do banheiro, era engraçado que eu colocava a música do Thales Roberto, e eu nunca escutava aquela faixa número 2.
Uma Nova História escrita pelo dedo de Deus. Eu sempre pulava essa música, não sei porquê. Eu não escutava ela. Aí um dia eu entrei, eu já estava desesperado. Eu já não sabia mais, as minhas orações era só ajoelhar e chorar. Falei, eu estou com meu pai na UTI, eu não recebo. Eu treino separado de todo mundo, o que eu fiz? Eu clamo, eu busco, eu estou na igreja, pai, eu estou fazendo a tua vontade. E aí de repente eu liguei o som. E aí começou a tocar a música, Uma Nova História, escrita pelo dedo de Deus. Parecia que o som abaixou o volume e o Senhor começou a falar, eu escrevo uma nova história. O Senhor quer escrever uma nova história na sua vida. Se coloca diante dele, se coloca diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele quer escrever uma vida de vitória na sua vida. E aí passou aquela semana, eu cheguei no clube, mesmo tendo escutado aquilo, e muitas das vezes a gente escuta uma palavra dessa e a gente duvida ainda. E eu cheguei no clube, tinha um carteiro, ninguém dava nada para ele. Todos os jogadores, o pessoal passava, ninguém olhava ele. Um dia eu olhei, ele estava sentado no pé de uma árvore, anotando versículos bíblicos. E eu olhei para ele com aquela calcinha toda mirrada dele, ele assim, cheguei para ele, o que você está fazendo aí? E ele, eu anoto meus versículos bíblicos todos os dias. Eu falei, rapaz, bem que eu te vi de longe, tinha algo diferente em você. Está entendendo que quando você tem, você dá frutos? Está entendendo que quando você está na presença de Deus, você consegue perceber nas pessoas o brilho e a presença do Espírito Santo? É diferente. Ah, não é não? É sim. Aí eu falei para ele, o que você está fazendo? Eu estou aqui anotando versículos bíblicos. Eu cheguei para ele e falei assim, eu tenho valor? Ele olhou para mim assim, como que você está? Como que foi a pergunta? Aí eu perguntei para ele assim, eu tenho valor? Eu tenho valor? Eu estava tão desesperado que olha o que eu perguntei para ele. Aí ele falou assim, valor? Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Aí eu falei para ele assim, aí ele perguntou, mas por que você está me perguntando isso? Você tem valor. O Senhor, Ele deu a vida dele pela sua. Não é qualquer um que faz isso. Você daria a vida dos seus filhos? Eu falei, eu não. Ele deu. Que maior amor é esse? Você tem valor. Naquela tarde, irmãos, foi a experiência mais forte que eu tive com Cristo. Eu fui para o centro de treinamento e entrei no carro. O meu empresário entrou para conversar. Eu estava num período tão difícil, sem dormir e orando tanto, eu não estava que eu dormi no carro. O pessoal estava treinando, a cena passa na minha cabeça. Eu encostei, coloquei meus pés assim e comecei a assistir o treino. De repente eu dormi dentro do carro. Eu dormi dentro do carro e uma voz. Aquele dia não foi algo dentro de mim. Eu escutei essa voz e eu não estou doido. Uma voz dentro do carro disse assim, pega uma nota. Uma nota, eu acordei. Aquela voz novamente falou para mim assim, pega uma nota. Eu falei, Deus, é o Senhor que está falando comigo, só pode, ou eu estou ficando doido. Não, ou eu estou doido, é o Senhor que está falando comigo. Não, é o Senhor que está falando comigo, é o Senhor. Aí eu fiquei relutando, pega uma nota, e a voz começava a ficar mais forte dentro do carro. E aí eu procurando, de repente eu peguei a nota. E o Senhor falou assim, amassa ela. Eu amassei aquela nota. Ela perdeu o valor? A mesma voz falando, e eu de olhos fechados. Não, pai. Se você rasgar essa nota, eu falei, ela também continua sendo 20. E se você pisotear ela também continua sendo 20. Você tem valor para mim. Irmão, você tem valor para Deus. Você tem valor para o Senhor Jesus Cristo. Você tem valor para o Senhor Jesus Cristo. Seja esse fruto. Porque você tem valor independente das situações. E depois daquele dia, as coisas aconteceram. Se eu for contar aqui para os irmãos, vamos ficar até o dia de amanhã. O Senhor fez tantas coisas na minha vida, por causa que eu estava dando frutos, por causa da obediência, por causa da presença dEle, por causa que Ele olhou e falou assim, eu quero que você continue dessa maneira, por causa que eu estava fazendo a vontade dEle. O Senhor fez tantas coisas na minha vida, e aquela noite, aquele choro, logo veio o amanhecer, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem.
A nossa alegria é o Senhor que fez os céus e a terra. Regozija nele, irmãos, não reclama. Glorifica, exalte, faça igual Davi a presença de Deus. Não ligue para aquilo que as pessoas vão dizer, pelo aquilo que as pessoas estão falando. O que está acontecendo no mundo, eu quero é Cristo. O que é necessário para que os frutos apareçam? A primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou correr aqui, irmãos, que já está se estendendo as horas. Amor pelas vidas. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que o Senhor está falando aqui? O que é amor? Será que o amor de Cristo é só eu vir aqui e sentar e sorrir por irmão do lado? Não. O amor de Cristo transcende todas essas coisas. O amor de Cristo passa essas barreiras. Porque Deus deu. Jesus está dizendo para mim e para você: dê a sua vida pelas pessoas. Dê o seu tempo para as pessoas. Clame pelas pessoas. Porque muitas das vezes nós queremos é igual lá em Provérbios, a sanguessuga, dá. Só quero para mim, oração para mim, vou fazer para mim, eu quero para mim, isso para mim. Olha para o teu lado, muitas vezes tem irmãos e pessoas que estão passando por dificuldades piores que a sua. Quantas e quantas vezes eu fui para orar para que Deus abrisse a porta para mim e o Senhor falou assim: ora por fulano, ora por ciclano. Amor pelas almas, amor pelas vidas. Dê para elas, porque o Senhor deu por mim e por você. Esse é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira campanha de oração pelos irmãos que estão necessitados. Vou dobrar o meu joelho nessa tarde, nessa noite, eu vou clamar pela igreja, vou clamar por outras pessoas. Jó orava pelos seus amigos. O Senhor restituiu tudo para ele depois. A primeira coisa, o que é necessário para que os frutos apareçam na minha e na sua vida? O amor. Dê a sua vida. Se entregue por outras pessoas. Se entregue pela obra do Senhor Jesus. A segunda coisa é continuidade que foi falado. A persistência. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. O que é esse esperar com paciência no Senhor? Ficar sentado? Não. Esse esperar aqui é diferente de você ficar parado. Esperei com paciência no Senhor é que enquanto não chega aquilo que eu estou pedindo, que enquanto não acontece aquilo que eu estou pedindo, eu continuo a clamar ao Senhor, eu continuo a buscar a tua presença, eu continuo a adorar ao Senhor, eu continuo a fazer a sua vontade. Isso que é esperar no Senhor. Porque tem muita gente que vou esperar no Senhor, né? Só no culto no domingo, na semana não ora, não jejua. E aí quer algo de Deus, quer ser um fruto aprovado pelo Senhor. Amor pelas vidas, santidade e persistência. Ana foi persistente. Ana não podia ter filhos. E Penina competia com ela, ficava zombando dela. Mas o que Ana fazia? Subia sempre para adorar. Subia sempre para buscar a presença de Deus. E aí a Bíblia diz que e Deus se lembrou de Ana. O Senhor tem lembrado das tuas orações. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que Ele não possa escutar. As tuas mãos não estão encolhidas para que Ele não possa te salvar. O Senhor, Ele está escutando, Ele tem visto a tua aflição. O Senhor tem visto o que você tem passado. O Senhor tem contemplado as tuas orações, as tuas lágrimas. Ele diz que Ele guarda em odres, as tuas lágrimas são guardadas, lágrimas de oração, lágrimas nas madrugadas, noites sem dormir, a qual você clamou ao Senhor. Pode ter certeza, irmão, que mesmo da mesma forma que o Senhor fez com Ana, que Ele lembrou dela, o Senhor tem lembrado da sua vida. Ana foi persistente naquilo que ela queria e deu frutos, porque o filho dela serviu ao Senhor. Porque aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, se não for para honra e glória do nome dEle, não adianta nada. Todas as vezes que eu peço a Deus, eu falo: Senhor, se for para glorificar o Teu nome, me dê. Agora, se não for, eu não quero.
Em tudo, em todas as áreas. Se não for para glorificar ao Senhor, eu não quero. Agora, se for para adorar o teu nome, se for para que pessoas se acheguem ao Senhor, se for para que outras pessoas dê frutos, me dá. Eu quero levar essa verdadeira mensagem. Vida de oração. O que é necessário? O amor pelas vidas, a continuidade, a persistência e vida de oração. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar. Orar, oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. E devia orar muito mais, ele orava mais, eu creio. O Senhor entregou a vitória na mão dele, a oração. É que o nosso pastor fala, a chave da vitória é a oração. O que a Bíblia fala sobre oração? Lamentações 3:29. Coloca a tua boca no pó, talvez haja solução para os teus problemas. Se não tiver joelho no chão e boca no pó, não adianta nada. Não haverá resposta. Porque o Pai quer escutar. Ah, mas Deus já sabe o que eu vou pedir. Lógico, mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus sabia o nome de Jacó, por que o anjo perguntou? Uma pergunta, é lógica isso aí. Como que você se chama? Ah, Deus perguntando? Ele já sabia, mas ele queria escutar da boca dele. A partir de hoje você se chamará Israel. A partir de hoje será uma nova história. A partir de hoje é outra história. É comigo agora. Enganador, é comigo. Agora você vai começar a dar frutos. E foi isso que aconteceu com ele. Vida de oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu amo esse versículo. Todas as vezes que eu leio esse versículo, parece que eu me transformo. Porque eu sei que se eu clamar, o meu Pai vai responder. Eu sei que se eu clamar, Ele vai ouvir. Os meus ouvidos estão atentos à oração que é feita neste lugar. Clama. O que é necessário para dar frutos, a continuidade, a persistência. Vida de oração. Paulo e Silas. Agora nós vamos falar de adoração. Adoração. Abra comigo em Atos 16:25. Eu já estou quase terminando. Atos 16, no 25. Para que você dê frutos, é necessário que você seja um verdadeiro adorador. A palavra diz que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador. Olha o que diz aqui, no 16:25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles faziam o quê? Eu vou repetir de novo. Eles faziam o quê? Agora eu sei que vocês estão aqui. E repentinamente, 26, houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Acordando o carcereiro do seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas e conduziu-os para fora. Disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Até aqui a adoração de Paulo e Silas, a verdadeira adoração de Paulo e Silas fez com que aquele guarda viesse reconhecer a grandeza de Jesus. Ali gerou fruto. E esse fruto ia gerar outro fruto. Não sou eu, é a palavra que fala. É a palavra do Senhor que fala. Paulo e Silas adoravam. Está passando por dificuldade? Adora o Senhor. Nem que você seja cantor de chuveiro. Ontem eu estava no futebol do meu filho e eu comecei a cantar um louvor perto do rapaz. E ele falou assim: Deus te ama muito. Eu fiquei olhando para ele. Ele: Deus te ama muito. Porque Ele permitiu você para cantar assim.
Aí eu falei para ele, para quebrar, mas eu sou cantor de chuveiro mesmo, não tem problema. Ainda bem que ele é cristão. Aí nós ficamos brincando. Falei, mas o que importa é o que está dentro do seu coração. É a intenção do teu coração. Seja um adorador por excelência. Eu procuro os que me adoram em espírito e em verdade, para que dá frutos, para que você dê frutos. Paulo e Silas, através da adoração deles, no meio da escuridão, no meio do cárcere, eles geraram frutos. Você pode estar passando uma luta muito grande, mas no meio dessa luta, gere frutos. No nome santo de Jesus, gere frutos. Não fique estacionado, persista na carreira, busque, clame, se humilhe, ore ao Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Já vou terminar agora, irmãos. Agora eu vou terminar. Vamos voltar lá em João. Em João 15, novamente para terminarmos. Em João 15 fala assim, no 15:7, no versículo 7 fala assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será. Meu Deus, que bênção do Senhor. Se você permanecer nele, a palavra dele permanece em você, pede o que quiser. Pede o que quiser que será feito. Mas isso é para aqueles que estão gerando fruto. Isso é para aqueles que têm uma vida em santidade ao Senhor. Pede o que quiser, mas esteja no Senhor. Ele realizará o desejo do teu coração. E a última para nós terminarmos agora, no número 11. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele ama te ver sorrindo. O Senhor, Ele ama ver você sendo abençoado. Você acha que o Senhor ama ver você triste, amargurado? Não, Ele ama ver você realizando, conquistando, sonhando. Esse é o nosso Deus. Ele fala aqui, essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria, Jesus está falando, a minha alegria é ver vocês frutificando, é ver vocês felizes, é ver vocês levando a minha palavra, é ver vocês sendo abençoados, é a minha alegria. E para que a vossa alegria seja completa. Essa é a alegria do Senhor nas nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero orar pela sua vida. Pedir para que o Senhor Jesus, Ele venha nos fortalecer na nossa caminhada. Eu não sei o que você tem passado. Mas aquele que me chamou e aquele que te chamou, Ele sabe. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe de todas as coisas. Porque não há nada em oculto que não seja revelado. O Senhor conhece todas as coisas. Ele sabe o que você veio pedir aqui nessa noite. Se você entendeu essa palavra, você que entendeu essa palavra, e você tem no seu coração, eu preciso avançar, eu quero crescer diante do Senhor, eu quero fazer com que outras vidas avancem também no reino do Senhor. Se coloque de pé que nós vamos orar. Você que entendeu essa palavra, e você sabe que ela é para você, é para todos nós, que eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. O Senhor falou muito comigo, filho, não fica parado, avance. Avance porque eu preciso do seu avanço, para que outras pessoas também conheçam a minha vontade, a minha palavra. Vamos fechar os nossos olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, nós oramos diante do Senhor nessa noite, Pai, e eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um que aqui se encontra, a cada vida representada, a cada família representada, Jesus. Jesus, eu não sei a necessidade do Teu povo, eu não sei o que eles têm passado, mas uma coisa eu sei, Jesus, o Senhor é fiel para cumprir todos os Teus planos e os propósitos sobre a vida de cada um que está aqui nesta igreja hoje. Senhor, eles tiveram a melhor escolha da vida deles, que é vir aqui para escutar a Tua palavra, ter um relacionamento com o Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Meu Pai, encoraje, Senhor, a cada um a continuar, meu Pai, a caminhar, a persistir, a orar, a buscar, a se entregar por outras vidas, Senhor, para que outras vidas também, meu Pai, conheçam esse grande amor.
essa grande misericórdia, essa grande mão sobre as nossas vidas. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, toque a cada um, meu Pai. Toque nos pés, para que cada um corra diante da Tua presença. Toque, Senhor, na mente, no coração, na vida de cada um, Senhor. E que a Sua glória, a Sua vontade seja manifeste na vida de cada um, meu Pai, que aqui se encontra nessa noite. Para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. É que eu oro, Senhor. E já Te agradeço, meu Pai, por tão grande bênção na vida de cada um, Senhor. Ousadia e coragem na vida dos Teus servos. Para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. E toda a Tua igreja Te aplaude, meu Pai. Oh, louvado é Teu santo nome, Jesus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal se afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Glórias ao Teu santo nome.